para estar no ar para você aqui no estúdio do canal de São Paulo, para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estamos de volta presencialmente, vocês acompanharam aí na programação do canal de São Paulo, entrevistas online, estamos de volta com muita alegria ao estúdio do canal de São Paulo. E hoje para falarmos com duas atletas, a Ana Carolina Aguiar, que está aqui na minha ponta, aqui, seria laranja? Seria isso a corzinha? Cor neutra, né? Terra, né? Isso, cor terra. E a Estela Mayumi, é isso, né, Estela? Mayumi, perdão. Isso. Mayumi, que está aqui de preto. Então, só para identificar para vocês saber quem que é a Estela, quem é a Ana Carolina, que está aqui. A Ana Carolina é mais fácil de eu não errar, porque o nome da minha filha chama-se Carolina, então é a chance maior de eu não trocar o nome. Mas elas estão aqui com muito prazer, eu fico muito feliz por elas estarem aqui presencialmente, aqui no estúdio do canal de São Paulo, para exatamente falar sobre o Mundial Fitness, que vai ter no mês de novembro. Mas antes disso, a gente vai querer saber a caminhada delas. Primeiro, Ana, eu gostaria que você contasse um pouquinho como que você entrou para esse mundo fitness, do crossfit, né, em relação aos exercícios, que não é apenas o cuidar do corpo, da saúde, mas também para você ter um outro lado, que é o lado da competição. Eu já vinha de uma outra modalidade, né? Eu já treinava há muitos anos e já era atleta de alto rendimento no jiu-jitsu. Jiu-jitsu? E aí, até a graduação roxa, eu mantive, engravidei da minha filha Lara, que tem 4 anos e meio. E aí, na gestação, eu engordei bastante, né? Engordei mais de 22 quilos aproximadamente. E para emagrecer, né, o pós-parto, para voltar para o jiu-jitsu foi um pouquinho mais complicado. E aí que alguns amigos me apresentaram o CrossFit, a modalidade, né, como que era o treino, e eu nunca tive um contato assim contínuo desse treino. Eu já tinha ido em algumas aulas, né, participar para ter aulas iniciais, só que nunca um treino contínuo. E aí depois da gestação eu voltei mais para perder peso. Eu falei, eu precisava... Sua intenção foi cuidar do corpo, da saúde, mas nada pensando em competição. Nada Você pensava em seguir com jiu-jitsu ou não? Por ser mãe, você já pensou? Pensava em voltar para o jiu-jitsu, voltar para as competições, mas o CrossFit me picou. E aí eu comecei a treinar semana após semana, o desafio, né, os treinos diferentes, envolvendo levantamento olímpico, envolvendo ginástico, né, e também de perder o peso, né, de ter um corpo diferente, né, porque o corpo do CrossFit é totalmente diferente do jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu cheguei a pesar 54 quilos. Hoje eu tenho 20 quilos a mais. Sim, mas de músculo, de peso. Exatamente. Corpo, definição de corpo, diferente. Exato, Então são biotipos totalmente diferentes, né? Não que naquela época eu não fosse saudável. Eu era saudável, mas voltada para outro tipo de rendimento. E hoje, né, muito mais músculo, né, rendimento para cardio também, enfim. E aí eu comecei a treinar, gostei, e os meus amigos me incentivaram também a competir. E aí começou, né, uma competição de boxe, depois uma competição, né, mais externa, e aí foi indo, comecei a periodização, né, porque aí eu saí das aulas de lousa, as aulas do dia a dia, e comecei a periodizar mais ou menos em 2018, 2019. O que você ia periodizar, só para deixar claro? Claro, a periodização seria uma regulamentação ali para você melhorar o seu rendimento, a sua performance de atleta. Né? Então, ali ele vai pegar as suas deficiências e trabalhar em cima delas. Então, são blocos, né, desenvolvidos, blocos para força, resistência cardiorrespiratória, resistência, né, de ginástico, enfim. Você vai trabalhando várias partes, né, que no final vão agrupar e você tem um bom rendimento numa competição. Então, aí, a partir daí, realmente eu me dediquei a ser atleta, né, a ter uma performance voltada para competições. Mas ainda não sabia qual o tipo de atleta e onde eu chegaria. Né? Eu queria, né, começar a performar, porque eu gostava do treino de alto rendimento, sempre aguentei muita porrada, né? Então... já no jiu-jitsu você já foi treinada para isso. Exatamente. Né? Então, como eu sempre aguentei muito, né, os treinos de lousa já não estavam sendo suficientes, por isso que eu comecei a periodização. Então, a partir daí, comecei a periodizar
E no final de 2019, início de 2020, a pandemia, né? E com a pandemia, os boxes fecharam, eu parei a periodização, voltei a treinar na minha casa. Eu comprei alguns equipamentos, né, na minha casa. Você fez um box na sua casa? É, um mini box. Instalei algumas coisas em casa. Minha família não gostou muito, mas não tinha o que fazer. Tá chegando móveis aqui? Não, na verdade são equipamentos. É uma barra olímpica, é uma barra para instalar no meu quarto. Sua filha deve ter adorado, achando que era brinquedo ela novo, ama. né? Ela ama treinar, ama fazer flexão, enfim, ela gosta bastante. Pô, que legal. E aí, com a pandemia, a gente começou... né, fui atrás de uma planilha específica de pessoas que tinham ali o mesmo objetivo que o meu, que é atingir a alta performance. E através da Estela, né, que já acompanhava ela sempre foi a minha referência no esporte, né, porque eu comecei depois da Estela, o esporte. Então, eu levava ela como a minha referência, para mim era uma das minhas ídolas, né. E aí, quando eu passei a treinar com ela, treino com ela faz um ano. Fez um ano. E assim, transformou, né? Aí, realmente, eu tive ali um pulo, né, para alta performance mesmo. Foi quando a gente conseguiu se classificar, né? Passou em várias etapas classificatórias até chegar aí ao Mundial. Que bacana. Estela, e o seu caso? Porque já vi que você é a referência para Ana. Mas queria que você falasse como que funcionou para você, como que aconteceu tudo isso para você na sua vida. Bom, desde pequena eu gostei sempre de estar fazendo algum esporte. Então, na escola eu praticava handball, na educação física. Aí eu depois migrei para natação também, fiz 6 anos de natação quando eu era criança ainda. Aí até tentaram falar para mim, você nada bem, você não quer fazer parte da equipe de competição, só que aí... Eu era criança, queria brincar, não estava afim de ter essa carga horária, né, pesada de treinos. Aí, ao longo da vida, assim, eu migrei para musculação, gostava muito de treinar e cansei da musculação. Falei, putz, que negócio chato, né, de ficar fazendo as quantidades de séries ali, aquele ambiente meio parado. E eu sempre gostei de ser muito ativa, né, eu fazia aulas também da academia, aquelas aulas de ginásticas. Aí o Lucas, que é meu namorado, falou assim, olha, tem uma modalidade, né, chamada CrossFit, que é um treino mais dinâmico, é uma coisa mais diferente, você não fica tão parada. Você topa fazer algumas coisas assim dentro da academia? Eu faço para você um treino diferente. Então, peguei uma cordinha lá, sem enrolamento, sem nada. Aí eu comecei a fazer um treino super dinâmico. Saía da esteira, ia pular corda, fazia burpee. E o pessoal olhava assim, achava aquilo tudo muito louco, né? Falava, meu, que menina louca, sai de um aparelho para o outro. E aí eu comecei a gostar demais disso, né? Eu tinha condicionamento bom já. E aí ele falou, olha, tem um lugar que se chama CrossFit e já tem em São Paulo. Isso, eu comecei a entender mais o que era CrossFit em 2014. Tá. E o CrossFit começou a entrar aqui no Brasil em 2011. Então, assim, era uma coisa muito nova ainda. E aí eu coloquei no Google, vi assim, um lugar, box de CrossFit São Paulo. Daí eu vi que tinha um lá na Vila Mariana, marquei uma aula experimental. Nossa, onde eu moro ali, no bairro onde eu moro. Falei, vou marcar ali, que eu moro no Ipiranga. Aí fiz uma aula à noite que só tinham pessoas que também nunca tinham presenciado, feito. E aí começaram a explicar a filosofia, a modalidade. E falaram, meu, você tem que fazer, eu não lembro exatamente as quantidades, 10 abdominais, você tem que sair, correr com a bola, voltar e fazer isso durante 10 minutos. Eu falei, meu, que loucura isso, sim. Mas assim, no fundinho já tava apaixonada, né? Aí saí correndo com a bola, fiquei cansada pra caramba. Aí o Lucas foi me buscar, aí eu entrei no carro, ele falou assim, e aí, você gostou? Eu falei, meu... É aqui que eu quero ficar, não quero mais me largar isso, né? Então, no dia seguinte, já tinha procurado um outro lugar que era mais perto da minha casa. Tá. Me inscrevi em 2014 mesmo. E aí, desde lá, eu não parei mais. Então, assim, comecei a praticar as aulas da lousa, né? E aí, em 2017, eu fui conhecendo mais o Campeonato Brasileiro, que tem um Campeonato Brasileiro que acontece todo ano. Bem famoso, que chama Torneio CrossFit Brasil, e aí
Falei, não, eu quero chegar nessas meninas aí, né? Então, comecei a conversar com o meu coach. Falei, o que precisa fazer para eu chegar nesse nível? Ele falou, então, você vai ter que treinar muito mais ginástico, vai ter que fazer uma periodização mais de força. Tudo isso que a Ana falou realmente precisa ser feito. Então, comecei a treinar. Em 2017, já fiz a minha primeira seletiva. Passei em times em 2018, 2019 também consegui passar em times. E desde então eu não parei. Minha rotina é muito regrada para o CrossFit, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Então eu divido o meu dia certinho entre trabalho e treinos. Então eu faço 2 sessões por dia, né? Para quem realmente quer alta performance, precisa ter uma... 2 por dia? Então você deve fazer o quê? Uma bem de manhã, uma mais à noite? Seria isso? Isso, uma bem cedinho antes de começar a trabalhar. E aí depois que acaba o expediente, vou pro box de novo. Também montei um espaço na minha casa, no fundo, para realmente conseguir conciliar algumas coisas que eu consigo fazer lá em casa mesmo, com os equipamentos que eu consegui comprar. Às vezes não dá, eu tenho que me deslocar pro box mesmo. Então, graças a Deus, consegui montar um espacinho para realmente facilitar na minha rotina, né? Porque as sessões, elas demoram de 1h30 até 2h30. Tem dias que até um pouco mais, outros dias um pouco menos. Então, é uma coisa assim que faz parte do meu dia e faz a roda girar. Então, eu acordo, vou treinar, trabalho o dia inteiro, depois finalizo minha rotina de trabalho, vou pro treino de novo e depois descanso. E vocês perceberam que as duas citando que tem uma rotina fora o esporte. Ana, no seu caso, qual é a sua profissão? Sou advogada. Advogada. Em que área que você atua? Eu atuo numa empresa de telecom. Trabalhista, civil, Tudo. Tudo. Tudo que acontece na empresa. Muita coisa. Ou Muita seja, coisa. A empresa é grande? Sim, grande? sim. Trabalho na Algar Telecom. Então é grande. Então, ou seja, é muito trabalho. Então, ou seja, Muito. tem o treinamento de manhã, Sim. à noite, fora esse trabalho de advogada que Exato. toma todo o seu dia. E fora o final de semana também. E filha, né? Mãe, né? Fora a minha profissão mãe. Então, eu tenho 3 pratinhos para administrar. Que não é fácil, tem que equilibrar os pratos. Exato. E no caso da Estela, e você, Estela, que profissão que você tem? Eu sou arquiteta. Arquiteta. Isso, eu trabalho numa empresa de imagens que a gente faz lançamentos imobiliários, ela chama Digital Light. E sou coordenadora de projetos, então, assim, demanda bastante coisa também, faço atendimento ao cliente. Então, a carga horária, às vezes, tem que passar um pouquinho à noite, um pouquinho antes também. Às vezes, no meio do treino, tem que atender um cliente ali, sabe? Tem que ter um jogo de cintura para conseguir conciliar essas 2 rotinas também. E no trabalho de vocês, todos sabem o que vocês fazem? Sabem? Sim, apoiam, incentivam. É o pessoal da minha empresa incentiva bastante. E você também? Sim, quando eu entrei nessa empresa, a primeira coisa que eu falei para Vivi, que é a minha chefe, ela falou assim, eu falei, olha, Vivi, dá uma entradinha no meu Instagram para você ver que, assim, além disso, além de ser arquiteto, eu sou do esporte, né? Eu sou uma atleta, então, se você quiser ter um interesse de conhecer mais, tal, dela, nossa, não acredito que a gente vai ter uma atleta aqui dentro da empresa, tal, e foi super legal, eu fui super bem recebida e todo mundo sabe também que eu tô dando uma entrevista aqui hoje. Tá liberada, Exato. Tá liberada, pode vir pra cá, não tem nenhum problema. Exato. E todo mundo super apoia também. Eles que legal. ficam super felizes. Que bacana. Nós estamos conversando com a Ana Carolina Guiar, a Estela Mayumi, agora eu falei certinho o sobrenome, que são atletas de CrossFit, vai falar no próximo bloco já sobre o Mundial, que elas irão representar o Brasil, até pra gente entender como funciona, como que é uma competição, né, exatamente do mundo fitness, então a gente vai falar a respeito no próximo bloco, vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$490. Fechando o negócio, ganho final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer.
A Bola Não Para está de volta para você aqui no Canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV 26 Fibra, canal 26 Fibra, pelo site do Canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, seja bem-vindo. Toda semana, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estamos de volta no presencial aqui no Canal de São Paulo, com muito prazer, de volta, com muita alegria, ainda bem, né? Demorou, mas estamos aqui de volta e desejamos muita saúde a todos aí que estão acompanhando o programa Bola Não Para. Estou aqui com a Ana Carolina Guiar, com a Estela Mayumi, são atletas de CrossFit, estão contando a sua história, contaram a sua caminhada no início no esporte e que cada vez vai se tornando mais sério. Agora tem um Mundial pela frente. Queria que vocês contassem, então, por favor, que competição é essa? Campeonato Mundial? Como que é a competição? Só pra gente tentar entender, né? A gente tava falando com o público que tem gente que faz o CrossFit, pratica o esporte, mas tem gente que não sabe como funciona. Como que é um Mundial? O que que é avaliado? Que exercícios que são realizados? Por favor, podem aí falarem, dividirem aí a missão de poder falar do Mundial, por favor. Bom, essa competição, muita gente às vezes até nem conhece, porque existe uma outra que é mais famosa, que chama CrossFit Games, né? Tá. Então, essa do CrossFit Games realmente é uma bem mais famosa, ela é bem maior. E... Aliás, acho que no Arnold Classic, que ele veio aqui no Brasil em 2019, teve isso aí. Porque eu lembro que eu fui fazer, inclusive, tive a chance de entrevistar o Arnold Schwarzenegger, que beleza. Mas teve essa competição, eu lembro muito bem. Teve uma competição interna. Então, teve uma competição de CrossFit lá dentro. Até um pessoal do nosso... no nosso local de treinamento fez também, foi super bacana. Sim. Que assim, cada vez mais a gente está vendo que esses eventos estão reconhecendo o CrossFit, estão se empenhando, né, para trazer mais atletas, para realmente ser para disseminar, né, sim, a parte do CrossFit aqui no Brasil. E então, voltando ao Mundial... Que eu te cortei, mas pode falar o Mundial, a competição. O Mundial, esse que a gente passou... A gente começou a classificação lá em 2020, não foi? 2019. 2019. E aí... São etapas? São etapas. Só para entender. Classificatórias. São etapas feitas em São Paulo, no Brasil? Como que é? Então, inicialmente, a gente fez a inscrição. Ia ter um campeonato lá em fevereiro, que ia acontecer na Bienal do Ibirapuera, que chama Storm Challenge. Daí, os 3 primeiros colocados conseguiriam vaga direto para esse Mundial. Só que daí entrou a pandemia. E aí esse campeonato presencial não teve, né? Então, eles foram vendo como que isso ia acontecer, se ia ser online, se não ia. Aí decidiram que seria online. Então, em setembro, a gente acabou competindo online para realmente ver se a gente ia conseguir essa vaga ou não. E aí, nessa competição, nessa primeira etapa, eu acabei conquistando o 2º lugar. Legal. Você estava em quarto, né? E aí... Tinham quantas pessoas, só para tentar a gente ter uma ideia? Mulheres tinham 5, poucas, né? Tinham 6 ou 7. Tinham 6 ou 7 para classificar. Inscritas, inicialmente. E aí, a gente conseguiu essa classificação. Então, eu já estava classificada, né? E aí, no final de dezembro desse mesmo ano, teve uma repescagem das pessoas que não conseguiram conquistar a vaga. E isso aconteceu no mundo inteiro. E aí a gente recebeu o convite, né? Perguntaram pra gente, vocês têm interesse de... Eu já tinha vaga, a Ana ainda não. Mas eu falei, não, eu quero competir, porque daí a gente ia estar competindo com pessoas de fora. Pra ter uma noção de qual era o nível que a gente ia enfrentar, né? Então, aí eu topei, falei, não, com certeza eu vou. A Ana era? Era online também. Online, online, aí também foi super, assim, a gente tinha uma senha para falar, tinha horário para postar, para realmente a organização... Quando é online, é muito mais complicado essa parte, porque você não podia regravar. Sim. Era naquela hora, a gente tinha uma senha para dar. Pode haver edições, né, no vídeo, então... O cara não meter uma cascata que ele não... Exato. Agora o cara não conseguiu o exercício, vai lá e faz, uma menina vai lá e faz de novo. Edita e passa. E mostra só a parte boa. Exatamente. Tudo isso era super bem regrado. A gente tinha 2 horas para cumprir 6 provas, então não tinha muito descanso entre uma prova e outra. Foi a primeira vez que eu competi dessa forma, né? 2 horas intensas, assim. Então a gente fez uma preparação bem feita, Forte. Né? Levamos físio, levamos uma equipe toda lá no nosso CrossFit para realmente conseguir fazer isso bem. E aí a gente competiu em dezembro. Eu já tinha vaga, a Ana ainda não tinha. E aí... Conta aí essa parte, como é que foi? E aí, há
3 semanas atrás, né, recebi o contato do responsável pela Brasil F3, que é a federação aqui do Brasil, dessa competição, me informando que a menina que estava no 3º lugar não poderia participar desse Mundial, né, por razões dela, perguntando se eu tinha essa disponibilidade, né, e se eu gostaria. E eu abracei, né? Eu falei, não, com certeza, né? Não estava esperando por isso, né? Eu estava ajudando a Estela na preparação dela, porque ela já ia para o Mundial. Então, a gente estava já fazendo a periodização para o Mundial. E eu falei, com certeza, né? Vamos abraçar. E desde então, a gente tem seguido aí uma periodização bem mais forte, né? Um treinamento aí específico para o Mundial. E o Mundial será onde? Isso, então, ia ser na Austrália. Primeiro ia ser no Canadá, Então, cancelaram pela pandemia. O mapa mundi ia ser no Canadá. Ia ser no Canadá, aí cancelaram. Aí foram para a Austrália. Caramba, daí outro lado do lugar, mundo, né? Aí ia ser na Austrália, fizeram toda a divulgação, aí a Austrália falou, não, a gente vai, por conta da pandemia, a gente vai fechar o ciclo de entrada e saída de pessoas até 2024. Caramba. Aí fecharam, aí ficaram um bom tempo pensando vendo qual país ia estar mais tranquilo, e aí foi para a Suécia. Então, realmente, vai acontecer na Suécia, dia 26, 27 e 28 de novembro. E só para explicar um pouco mais sobre essa competição... Os exercícios, o que é avaliado? Como que é a competição? Então, ela é uma das competições que a organização está tentando levar para as Olimpíadas. Tá. Existem uns pré-requisitos, né, de federações, de quantidade de federações. Você tem que ter assinaturas e apoio, federações participantes do esporte. Isso. E aí eles já têm 50 países que já têm essa federação. E já aconteceram 3 mundiais e esse que eu vou participar será o 4º. Então, eles têm a pretensão de 2028 conseguirem em Los Angeles entrar com essa parte do fitness. E aí, o que tem nas competições? Só pra gente tentar entender, porque eu falei pra vocês fora do ar, eu conversei com o pessoal do Breaking, que vai ser a modalidade que vai estrear em Paris, né, em 2024. E é uma dança, na verdade. E até brincar, é esporte ou dança, nem eles mesmos sabem, às vezes, explicar se é esporte ou dança. Mas vai ter lá com DJ, os caras vão ter a coreografia, os movimentos serão avaliados e as músicas serão alternadas pela escolha do DJ. A pessoa vai ter que estar lá dançar sem saber qual é a música, assim, o estilo, assim, vai ter que caprichar na hora de estar tocando lá o DJ. Como que é no caso do CrossFit aí? Bom, nessa competição em específico, a gente já sabe, assim, tem algumas provas já meio que pré-definidas. Então, vai testar força, uma prova só de força, uma prova só de endurance, que são provas assim que mistura corrida, bike, remo, às vezes natação. Então, tem uma parte que é uma prova mais longa. Tem uma prova que a gente sabe que chama skills, né? Que é habilidades em inglês. Então, assim, andar de ponta cabeça, subir, descer rampa de ponta cabeça, fazer flexão de ponta cabeça sem nenhum apoio. Então, você vai testando essas coisas que são na parte de habilidades diferenciadas. Caramba, o negócio é puxado aí. Aí tem outra prova que daí ela chama Mixed. E aí mistura as 4 partes do CrossFit, daí junta um pouquinho de cada coisa. E a última é força, que é o máximo de peso que você consegue fazer algum tipo de exercício. Então, elas são bem definidas, as provas. E assim, é indoor ou não? Vai ter que ter alguma atividade fora, assim? Então, a gente ficou sabendo, semana passada, que vai ser tudo indoor. Que a gente não precisa se preocupar com parte externa. E graças a Deus, porque lá vai estar nevando. Uau! Vai na Suécia vai estar nevando, então vai estar bem frio. Vai. Então, já deram esse spoiler pra gente, que a gente não vai ter natação, por conta do complexo não ter piscina, e nem parte externa. Então, vai ser tudo dentro. E quando você fala remo, o remo seria na água ou não? O remo é alguma atividade que vocês fazem? Não, é um exercício. equipamento. É um equipamento. É um equipamento que simula, ele faz a simulação do remo na água. Você não é um Isaquias Queiroz, por exemplo, na canoagem, não, né? Não, é um remo dentro, É uma máquina que vai girando, você senta e faz o movimento mesmo. A gente falando assim parece que é simples, né? E pelo jeito não é. Não é. É bem puxado. Não é porque trabalha muito o condicionamento, né? Então...
É como se fosse um exercício de endurance mesmo, igual a esteira, igual a bicicleta. Aí tem o remo também. E tem o esqui, não sei se você já viu, mas ele Não, imita... não Ele como se imita fosse- também. Como se fosse esquiando na neve. É, Puxa, Exato. na Suécia ia ser ótimo se tivesse. com Mas certeza também vai falta- ter. Esqui no lugar, é tipo isso, sabe? Tanto é que a gente está treinando o esqui também, Tão né? treinando? Nas nossas É, a nos gente tem esse treinos também. equipamento Tem. no lugar onde a gente treina e dá pra fazer... Não precisa ir em algum lugar esquiar. Não no precisa. Campos do Jordão, ou em São Roque, que tem lá. Não precisa Não. nada disso, né? Não precisa. Deixa eu aproveitar, né? Muita gente está assistindo agora e assim, tem gente que quer iniciar uma atividade física, quer fazer uma outra atividade, por exemplo. E no CrossFit, a gente sabe, existem algumas coisas, os mitos e o verdadeiro e falso. Extrapola, exagera com o ser humano, estoura o cara, machuca, muitas contusões, há um certo exagero, não há um controle. E vocês já ouviram isso com certeza. Ou já até todo o nosso corpo tem um limite, a gente pode ultrapassar ou não, depende de até quando você aguenta. Cada um tem o seu limite, né? É inevitável. O que vocês podem falar a respeito? Existe realmente esse estar sempre perto do limite ou passar em alguns momentos do limite? Muitas pessoas às vezes reclamam, poxa, é pesado demais. O pessoal fica muito a referência do pneu, né? Do pneu. Sim. Não é Todo verdade? mundo acha que a gente... Vira pneu, né? Pô, fica pneu, No nosso box e não é não um pneu tem. de carro, é de trator, né? Aqueles grandão, assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses mitos, o que é verdade, o que é mito em relação ao CrossFit. Eu acho que depende, né? É uma modalidade que ela abraça todas as possibilidades, né? Todos os perfis, né? De público. Então, no nosso box tem pessoas, idosos, que treinam no mesmo horário que nós, né? Senhorinhas de 70 anos que fazem o mesmo treino de outras pessoas que já estão avançadas. Então, é um tipo de modalidade que vai adequar o seu perfil. Respeita né? o limite. Respeita o limite de cada um. É claro que tem que ter um bom professor, né, para orientar, né, um bom treinador, mas também a pessoa tem que ter essa consciência, né? Estou começando agora, né? Quanto eu vou colocar? Olha, eu não aguento esse peso, posso colocar, né, a bola, né, qualquer outro tipo de movimento. Eu não sei ainda fazer um ginástico adequado, porque você tem que adquirir a consciência corporal, você tem que adquirir outros tipos de força antes de você se sustentar numa barra, por exemplo. Então, eu acho que vai a coerência de cada um, né? De você entrar dentro de um treino, a mesma coisa numa academia, né? Você entra lá, não dá para colocar já muito peso. 10 quilos na tacada Exato. só. Não, eu acho que tem que ter essa consciência. Estou começando agora e eu vou respeitar o meu processo, né? Então, eu vou desenvolvendo, né, biomecânicas e vou melhorando e o treinador vai ter esse feeling, Claro. né? Não, olha, fulano, pode colocar um pouco mais de peso, pode fazer um pouco mais, você aguenta, você suporta. E não incentivar quando você vê que a pessoa não tem aquela habilidade, né? Não tem aquele movimento. Aí sim é desrespeitoso, aí sim a pessoa vai se lesionar. Então, eu acho que o grande, né, nesse sentido é o local onde você está indo treinar. Esse local respeita, né, as pessoas que estão adentrando ali, respeita pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo. Né? Então, é um treino, sim, que compete a todos, perfis, mas você tem que saber aonde você vai treinar. Legal. Né? A gente está chegando já na parte final, passa rápido, eu falei para vocês que passa rápido. Mas aproveitem, gente. Vocês gostariam de ter apoios, patrocínio, porque eu não sei quem paga a conta, como que é, mas aproveite agora nessa parte final, o espaço aqui do programa Bola Não Para, e falem, por favor. Tá bom. Bom, gente, quem não me conhece, né, quer conhecer mais o meu trabalho, como é que são meus treinos, pode me seguir no Instagram, é Stella_Mayumi. Lá a gente está fazendo umas atividades juntas em prol dessa viagem, né? Então a gente vai fazer 2 eventos que a gente está convidando o público de fora, os alunos também que já treinam com a gente. A gente vai fazer um evento dia 16, lá na CrossFit Saúde Anchieta. E no dia 30, lá na CrossFit Saúde Fagundes, vai ter um valor, né, para realmente ser revertido nessa viagem. E a gente está vendendo camiseta também, a Ana dela, eu a minha, a gente vai fazer rifa também, porque realmente os custos da viagem são altos e a gente está fazendo esses tipos de campanhas para realmente arrecadar fundos. Então, pode ir lá no meu Instagram e entrar em contato comigo. Legal. Só para fechar mesmo, qual é o valor da viagem cada uma vai ter que gastar? Aproximadamente uns 12 mil reais. 12 mil.
Então, só para vocês entenderem, então, seria importante a ajuda, quem puder, e poder participar da rifa ou qualquer evento que elas colocarem. A Estela colocou aí o seu Instagram. Se puderem ajudar, toda ajuda, com certeza, é bem-vinda, que a gente sabe como funciona o esporte aqui no país. Quero agradecer aqui a Ana Carolina Guiar. Muito obrigado, Ana Carolina. Prazer conhecê-la. Estela Mayumi, agora eu não vou errar mais. Estela, muito obrigado. Prazer conhecê-las. Boa sorte no Mundial. E depois do Mundial, vou pedir para vocês voltarem aqui para contar a experiência. E você também tá lá, praticar CrossFit. Estou precisando, viu? Com essa pandemia eu fiquei paradaço. Fica o convite. Eu vou lá para conhecer. Pertinho de casa, vou lá dar uma olhada. Gente, a Bola Não Para fica por aqui. Muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta, falando mais de esporte para você. Tá legal? Um abraço a todos. Até semana que vem.